Ucrânia, um país travando uma guerra neste exato momento, acaba de se tornar mais um pesadelo para o Irã. A Ucrânia desenvolveu um barco-robô que afundou 500 milhões de dólares da frota da Rússia e abateu 2 Su-30. Agora, ele está a caminho do Estreito de Hormuz para caçar as mortais lanchas rápidas do Irã. Bem-vindos de volta. Vamos direto ao assunto. O Magura V7 é o barco-drone mais avançado que a Ucrânia já revelou publicamente. O nome significa Aparelho Robótico Autônomo Não Tripulado de Guarda Marítima. E a designação V7 significa que esta é a 7ª versão de um sistema que começou como um barco explosivo básico e agora se tornou uma revolução. Fisicamente, o V7 tem 24 pés de comprimento, mais ou menos o tamanho de uma grande lancha a motor. Ele pesa cerca de 1,3 toneladas quando vazio e até 3,7 toneladas quando totalmente carregado. Ele funciona com um motor a diesel de 270 cavalos de potência. O design foi aprimorado em comparação com as versões anteriores. Ele tem um corpo mais longo e uma frente remodelada, o que o ajuda a se manter estável em águas agitadas. O alcance operacional do V7 fica em torno de 800 milhas náuticas. A capacidade máxima de carga útil é de 635 kg. Isso inclui armas, equipamentos ou explosivos, dependendo da missão. O V7 também possui sistemas avançados a bordo. Ele pode navegar sozinho usando piloto automático, possui câmeras para uso tanto de dia quanto de noite, incluindo visão noturna. Ele usa comunicação via satélite que é blindada contra interferências inimigas. Além de tudo isso, possui um módulo de armas que pode ser configurado para diferentes missões. É aqui que o V7 se torna extraordinário. Os modelos anteriores eram basicamente armas de via única. Eles navegavam direto para um alvo e explodiam. A Rússia respondeu enviando helicópteros para caçar e destruir os drones antes que pudessem se aproximar. Então, a Ucrânia fez algo inteligente. Eles colocaram mísseis antiaéreos no barco. O V7 pode carregar 2 mísseis AIM-9M Sidewinder. Estes são mísseis guiados por calor, de fabricação americana. No V7, eles são montados em trilhos de lançamento, transformando o barco em uma plataforma flutuante de defesa aérea que pode abater helicópteros e caças. E isso já aconteceu em combate real. Em 2 de maio de 2025, 3 drones Magura V7 operando a 50 km a oeste de Novorossiysk abateram 2 caças russos Su-30SM Flanker usando mísseis AIM-9 Sidewinder. Esta foi a primeira vez na história militar que aeronaves de caça tripuladas foram abatidas por um barco-drone. Cada Su-30 custa cerca de 50 milhões de dólares. Ambos foram destruídos. O chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, Kirilo Budanov, confirmou que pelo menos 3 V7S estavam envolvidos. Uma tripulação russa ejetou e foi resgatada. A segunda tripulação foi morta. Em 2 anos de operações no Mar Negro, vários modelos do Magura atingiram 17 alvos militares russos, destruindo 15 deles, incluindo 2 helicópteros Mi-8, 2 caças Su-30 e vários navios de guerra importantes da frota, incluindo a corveta de mísseis guiados Ivanovets e o navio de desembarque de 4.000 toneladas Kaiser Kunikov. O dano total à frota do Mar Negro da Rússia é de mais de 500 milhões de dólares. Agora, imaginem o que este drone poderia fazer no Estreito de Hormuz contra as lanchas rápidas do IRGC. As lanchas rápidas do IRGC são surpreendentemente eficazes por causa de 3 coisas: velocidade, números e invisibilidade ao radar. Esses pequenos barcos de fibra de vidro se movem rápido, vêm em grupos de múltiplas direções e mal aparecem no radar porque ficam baixos na água e se misturam com a interferência das ondas. Contra um grande navio de guerra ou um navio de carga lento, essa combinação é extremamente difícil de combater. Esta semana, a ameaça ficou muito clara. Em 18 de abril de 2026, o Irã fechou oficialmente o Estreito de Hormuz novamente e as canhoneiras do IRGC abriram fogo contra um navio-tanque sem qualquer aviso. Em 22 de abril, imagens de satélite capturaram 33 barcos de ataque rápido do IRGC,
concentrados perto da costa de Kargan em uma demonstração de força ao longo do estreito. Naquele mesmo dia, o IRGC abordou e apreendeu 2 navios de carga estrangeiros, o Epaminondas, de bandeira liberiana, e o Francesca, de bandeira panamenha, em águas iranianas. Outra embarcação, o Euphoria, foi alvo de disparos. Em 23 de abril, o presidente Trump ordenou que a marinha dos EUA destruísse quaisquer barcos iranianos pegos instalando minas no estreito. Os EUA já atacaram duramente os ativos navais iranianos. O CENTCOM afirma que mais de 155 embarcações iranianas foram destruídas desde o início do conflito. Mas aqui está, Shbais, a verdade desconfortável. Mais de 60% dos barcos de ataque rápido do IRGC permanecem intactos, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal. Mesmo com 3 grupos de ataque de porta-aviões dos EUA na região, o simples volume dessas pequenas embarcações, espalhadas por centenas de milhas de costa, escondidas em portos e enseadas, torna quase impossível neutralizá-las completamente a partir do ar. Os EUA precisam de uma solução diferente, e a Ucrânia, de todos os países, apareceu com uma. Basta olhar para o Magura V7. O V7 é, por si só, um barco pequeno, rápido e de perfil discreto. Quando o Irã envia lanchas rápidas contra um comboio protegido, o Magura V7 pode interceptá-las no mesmo nível, não de uma aeronave a 10 mil pés de altura, mas da linha d'água, onde o perfil do alvo é mais claro. O V7 não tem tripulação a bordo, o que significa que não há nenhum marinheiro em risco quando ele avança contra um enxame de lanchas rápidas armadas. Se o pior acontecer e o drone for destruído, ninguém morre. Os mísseis AIM-9 Sidewinder no V7 resolvem o problema dos helicópteros pela outra direção. O Irã frequentemente usa helicópteros para caçar barcos drones ou apoiar suas lanchas rápidas, mas o V7 pode enfrentar esses helicópteros diretamente. Um barco que consegue se defender de ataques aéreos enquanto intercepta simultaneamente ameaças de superfície é genuinamente difícil de combater com as ferramentas que a marinha do IRGC do Irã tem disponíveis. A variante com torre de metralhadora, onde o V7 carrega uma metralhadora pesada montada em vez de mísseis, é indiscutivelmente ainda mais relevante para as condições específicas do estreito. Os barcos rápidos do IRGC não são blindados. Eles são de fibra de vidro, carregam tripulação exposta e dependem da velocidade e da surpresa. Um barco drone correndo em direção a eles com uma metralhadora pesada a toda velocidade, sem tripulação para intimidar ou capturar, remove tanto a vantagem psicológica que o Irã usa quando confronta navios de carga, quanto a margem de segurança com a qual o Irã conta quando desafia navios de guerra muito maiores. A geografia do Estreito de Hormuz também ajuda o V7. O estreito é estreito, com cerca de 34 quilômetros em seu ponto mais apertado. Isso significa que o drone não precisa viajar muito para encontrar alvos. A Ucrânia projetou esses barcos para o Mar Negro, que é muito maior. Então, operar em uma área menor é ainda mais fácil. Múltiplos drones V7 poderiam patrulhar a área constantemente, vigiando as rotas de navegação e reagindo rapidamente às ameaças. Isso tornaria muito mais difícil para as forças iranianas se aproximarem dos navios com segurança. A experiência da Ucrânia também é diretamente relevante em outra área crítica: guerra antidrone e eletrônica. A experiência de Kiev na defesa contra drones rápidos, de baixo custo e de curto alcance pode ser particularmente valiosa para os EUA e os parceiros do Golfo operando no estreito, onde drones iranianos do tipo Shahed atingem seus alvos em minutos a partir da costa iraniana, deixando quase nenhuma janela para a resposta. Vamos ampliar a visão, porque a história do Magura V7 é, na verdade, sobre algo muito maior do que apenas um barco drone. A guerra entre o Irã e os EUA entrou em uma fase estranha no final de abril de 2026. Um cessar-fogo foi brevemente anunciado e depois colapsou. O estreito foi parcialmente aberto e depois fechado novamente em 18 de abril. Trump estendeu um cessar-fogo em 23 de abril, enquanto, simultaneamente, ordenava à Marinha que destruísse os barcos iranianos de instalação de minas. O presidente do parlamento do Irã disse na televisão estatal: "É impossível que outros passem pelo Estreito de Hormuz enquanto nós não podemos."
Negociações estão acontecendo ao mesmo tempo em que navios estão sendo abordados e alvejados. Esta não é uma situação militar limpa e clara. É um conflito confuso e cheio de camadas, onde a força militar, a pressão econômica e a diplomacia estão todas operando simultaneamente. Nesse ambiente, os EUA têm 3 grupos de ataque de porta-aviões na região: o Abraham Lincoln, o Gerald R. Ford e um terceiro grupo reforçando a postura, ao lado de 10 contratorpedeiros bloqueando os portos iranianos. O CENTCOM destruiu 155 embarcações iranianas. Ataques aéreos dos EUA mataram o comandante da Marinha do Irã. Bombardeiros B-2, F-35S, HIMARS, drones Lucas, mísseis Tomahawk, todo o inventário de ataque dos EUA foi aplicado a este conflito. E, no entanto, o IRGC ainda tem mais de 60% de sua frota de barcos de ataque rápido intacta e operacional, ainda atirando em navios de carga, ainda abordando embarcações, ainda instalando minas. Essa lacuna entre a esmagadora vantagem militar dos EUA no ar e no mar em nível convencional e a persistente ameaça do IRGC, vinda de centenas de pequenos barcos rápidos, é exatamente o que o Magura V-7 da Ucrânia foi projetado para ajudar a preencher. Não para substituir os grupos de porta-aviões, não para vencer a guerra sozinho, mas para fornecer uma camada de patrulha persistente, econômica e sem tripulação, que pode operar nas águas confinadas, onde os barcos rápidos se escondem e atacam, e que pode responder de forma mais rápida e barata do que enviar um contratorpedeiro de 2 bilhões de dólares toda vez que uma lancha rápida do IRGC assediar um navio-tanque. A oferta de Zelensky ainda não resultou em um desdobramento confirmado. No final de março, ele disse que a Ucrânia não havia recebido nenhum pedido formal dos EUA. Mas as conversas estão em andamento. As parcerias com as nações do Golfo estão assinadas, e o acordo de produção conjunta entre a Ucrânia e o Reino Unido, de 17 de março de 2026, combinando a experiência de combate ucraniana com a manufatura industrial britânica para a próxima geração de barcos-drones oceânicos, significa que essa capacidade crescerá independentemente do que acontecer no Estreito nas próximas semanas. O mundo acabou de assistir a Ucrânia travar uma guerra naval que não tinha o direito de vencer, usando barcos-drones contra uma frota real e sair na frente. Essa história não fica confinada ao Mar Negro para sempre. Aqui está a minha leitura honesta sobre toda essa situação. A Ucrânia oferecendo sua experiência em barcos-drones para o Estreito de Hormuz é um dos desenvolvimentos estratégicos mais interessantes de 2026 e está recebendo quase nenhuma atenção em comparação com os ataques aéreos e os grupos de porta-aviões. Mas isso representa algo genuinamente novo. Um país que esteve no lado receptor da agressão russa por anos, que construiu sua própria marinha do zero usando drones porque não tinha outra escolha, está agora em posição de exportar esse conhecimento duramente conquistado para uma das vias navegáveis mais disputadas do planeta. O Magura V-7 é uma máquina notável. Um barco que não tem tripulação, carrega mísseis antiaéreos, pode operar de dia e de noite em todas as condições climáticas, é blindado contra interferência eletrônica e já abateu caças reais. O enxame de barcos rápidos do IRGC é um problema real que ativos militares caros lutam para resolver com eficiência. Resolver uma ameaça barata em enxame e sem tripulação com outra ameaça barata, rápida e sem tripulação, é exatamente o tipo de pensamento que vence longas campanhas. A Ucrânia descobriu isso porque não tinha alternativa. Agora o resto do mundo está correndo atrás. E aqui está a parte que eu acho genuinamente notável. A Rússia tentou destruir a capacidade da Ucrânia de exportar grãos bloqueando seus portos. A Ucrânia usou barcos-drones para abrir um corredor através desse bloqueio. Agora o Irã está tentando fechar a rota de transporte de petróleo mais importante do mundo usando a mesma tática de enxame de barcos que os procuradores e aliados da Rússia desenvolveram em primeiro lugar. E a Ucrânia se torna aquela com o conhecimento mais prático para combatê-la. Se essa não é uma história que vale a pena prestar atenção, eu não sei o que é. Então, é aqui que estamos. O Estreito ainda é disputado. A guerra ainda está acontecendo. Esta história tem um longo caminho pela frente. Inscreva-se para se manter atualizado sobre cada desenvolvimento à medida que acontece.
Deixe um comentário e me diga. Os EUA deveriam aceitar a oferta da Ucrânia e enviar o Magura V7 para o Estreito de Hormuz? Ou isso é ir longe demais? Deixe-me saber o que você pensa. Vejo vocês no próximo.